Concluindo, meus caros, para uma emenda pretensamente comprometida com a inovação, o que a gente vê é que a PEC 32 é um museu de novidades. Ela traz... Vínculo por prazo determinado é a segunda hipótese de vínculo que a emenda contempla, que nada mais é, como eu já disse aos senhores, que a contratação temporária que já tínhamos na ordem constitucional hoje vigente. Nada mais é em termos, né? Isso está previsto no artigo 39A, parágrafo 2º, que amplia as hipóteses que autorizam a antiga contratação temporária, agora chamada vínculo por prazo determinado, né? O problema aí no vínculo por prazo determinado está na proposta do inciso 3, né, contido nesse mesmo artigo 39A. O inciso 3 diz o seguinte, que você pode empreender a contratação para vínculo por prazo determinado para atividades ou procedimentos sob demanda. E aí essa hipótese me parece enigmática, porque qualquer atividade ou procedimento será sob demanda, né? Alguém pediu, né? Ó, vai lá e pinta o muro. Alguém pediu. Toda atividade desenvolvida pela administração pública é sob demanda, né? Então há um quê de mistério, né? Mas o problema maior está em que, né, no conjunto de hipóteses de vínculo com prazo determinado, você tem a necessidade temporária decorrente de emergência, que a gente já sabe, cessada a emergência é de cessar o vínculo. Temos o inciso 2, que fala atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário com indicação expressa da duração dos contratos. Aí a PEC teve o cuidado de dizer, olha, tem que dizer o prazo de duração. Mas essa terceira hipótese enigmática, que são as atividades ou procedimentos sob demanda, aí a PEC não disse nada. Então, não está claro que deva haver um regramento de qual é o prazo máximo aplicável a essa figura de vínculo por prazo determinado. Muito bem. Vamos agora aos cargos, né? Cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargos típicos de Estado e os cargos de liderança e assessoramento. Cargo com vínculo por prazo indeterminado, que é a sucessão, né? É a substituição do hoje cargo de provimento efetivo. Ele está, na disciplina da PEC, sujeito a um vínculo de experiência de no mínimo 1 ano, né? A depender aí do regulamento da entidade federada que está admitindo o servidor. Os cargos com vínculo por prazo indeterminado, eles passam, no modelo da PEC, a ter um regime de acumulação mais amplo, mais permissivo. O que eu quero me referir com isto? Os senhores, lendo a PEC, vão poder verificar que no artigo 37, incisos 16, 16A e 16B, ela passa a tratar do tema da acumulação, agora não mais tendo em conta pura e simplesmente a acumulação de cargos, mas tendo em conta a acumulação de atividades remuneradas. Isso é uma mudança substantiva, né? E nós vamos ver que em relação às carreiras de Estado é uma mudança substantiva com S maiúsculo, né? Agora, nos cargos com vínculo por prazo indeterminado, a regra é do artigo 16B, que diz, olha, pode acumular observada a compatibilidade de horários. Não tem problema não, desde que os horários assim o permitam, né? E, finalmente, o cargo com vínculo por prazo indeterminado não disporá mais da garantia da estabilidade, né? Esta é um leitmotiv aí da reforma, né? A garantia da estabilidade é vista como grande óbice a toda a evolução da administração pública. Eu sei que há uma grande sensibilidade em relação a esse tema, mas eu queria fazer só dois registros, para ver se eu consigo encerrar os assuntos dentro do prazo, mas 2 registros tranquilizadores. É bem verdade que a garantia da estabilidade, como a conhecemos hoje, não subsistirá para os cargos com vínculo por prazo indeterminado. Já mencionei que aos servidores que já estão no quadro de detentores de cargo de provimento efetivo, a estabilidade é preservada. Mas qual a nota tranquilizadora que eu queria fazer para os que vão ingressar no serviço público? Bom, primeiro lembrete você que está fazendo concurso, está no meio do concurso, e o concurso foi suspenso pela pandemia, né? Você provavelmente vai ficar na regra do pessoal de transição, porque, como eu disse,
o sistema hoje vigente é preservado até a aprovação da lei do 39A, que não vai acontecer num átimo, né, amigos? Então, essa é uma primeira nota tranquilizadora para você. Mas você que não está fazendo concurso público, estou no meio da faculdade, eu tenho a ideia de fazer no futuro e aí, portanto, já terá sido extinta a garantia da estabilidade. Vale lembrar que duas outras garantias constitucionais subsistem, não são alteradas pela PEC. A primeira são os princípios constitucionais, né? Então, o princípio da impessoalidade, da moralidade. Significa dizer, ainda que sem estabilidade, você não pode sofrer um desligamento do serviço público numa hipótese imotivada, eivada de desvio de finalidade, né, com um claro viés pessoal. Então as garantias do 37 seguem vigentes, graças a Deus. E tampouco se tem por afastadas as garantias do artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo administrativo e judicial será assegurado o direito de defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ah, mas inquérito administrativo não é um procedimento típico da garantia da estabilidade? Sim, é bem verdade. Isso é um procedimento típico da garantia da estabilidade. Então não teremos, em relação a estes servidores que formem seus vínculos com prazo indeterminado, não teremos esta exata garantia do inquérito administrativo disciplinar como se põe. Mas algum procedimento que seja instrumental à garantia do direito e defesa com os meios e recursos a ela inerentes, esse teremos que ter, porque o texto constitucional nisto não mudou. Duas últimas observações, né? Cargos típicos de Estado, nós estamos aí sujeitos ao duplo desenvolvimento legislativo, como eu já disse, nós temos que... E aí... temos uma particularidade também, de novo, né? Duplo desenvolvimento legislativo. Uma lei complementar, exigida pelo artigo 39A, parágrafo 1º, e a lei da entidade federada, exigida pelo artigo 39A, caput. A lei complementar do 39, parágrafo 1º, dirá qual é a natureza das atividades que exijam cargo, que caracterizem, melhor dizendo, carreira típica de Estado. Então ela não vai elencar os cargos ou as carreiras, e nem podia, porque como elencar cargos ou carreiras numa lei nacional para compreender quase 6.000 organizações administrativas entre municípios, estados, Distrito Federal, etc, etc. Então ela desenhará quais as funções que atraem a garantia da carreira típica de Estado. E a lei da entidade federada dirá, olha, no meu quadro são cargos típicos, carreiras típicas de Estado. Procurador do município, isso, aquilo, outro, né? Os cargos típicos de Estado na disciplina da PEC também se sujeitam ao vínculo de experiência, e essa é uma questão muito sensível, porque é intuitivo que o cargo típico de Estado é aquele em que você tem a manifestação da potestas estatal, da vontade estatal, do poder, né? E aí este poder estatal passará a ser manifesto por alguém que a rigor não detém cargo, né? Isso será uma questão problemática, né? Mas está nos termos do texto da PEC sujeito ao vínculo de experiência com prazo mínimo de 2 anos. E estes estão sujeitos à tal da vedação à acumulação a que eu me referi. Está vedada a acumulação de qualquer atividade remunerada, à exceção da docência. Significa dizer, se você tem uma carreira típica de Estado, procurador do Estado, em que na estrutura daquela organização o exercício da advocacia seja possível, observado o impedimento, né? Não pode advogar contra o cofre pagante, mas pode advogar na área privada, com o texto novo proposto pela PEC, para as carreiras de Estado, essa acumulação é proibida. Qualquer atividade remunerada, não são remunerações decorrentes de vínculo público. Ainda duas modificações que vão acontecer em relação aos cargos típicos de Estado é que a decisão judicial que autoriza o desligamento não precisa mais transitar em julgado, basta ser por órgão colegiado, e a lei reguladora da insuficiência de desempenho passa a ser ordinária. Última observação que eu vou tentar fazer em 60 segundos. Diz respeito aos cargos de liderança e assessoramento que substituem os cargos em comissão. Bom, nesse tema a gente conhece exaustivamente as vicissitudes, né? O desvio, gente que não é qualificada, ingressa, um número desproporcional em relação aos servidores, detentores de cargo de provimento efetivo, todas as disfuncionalidades a gente conhece. O que a PEC 32 traz, e nisto ela anda mal,
ela autoriza a criação de cargos de liderança e assessoramento para o desenvolvimento de funções técnicas, ponto. Né? Que era alguma coisa que o texto constitucional hoje não autoriza. E isso pode dar ensejo a uma espécie de uma seletividade. Olha, eu vou ter um cargo de liderança e assessoramento para função técnica. Se o tema for sensível e eu não quiser ouvir esse pessoal do quadro permanente, eu vou ouvir o detentor do cargo de liderança e assessoramento. Isso é muito perigoso. Né? E mais ainda, a gente tem uma perigosíssima autorização no artigo 4º da PEC para transformar, por ato do chefe do poder, os cargos em comissão, né, na dicção hoje vigente, em cargos de liderança e assessoramento. Muito perigoso. Acho que a PEC perdeu a oportunidade de recepcionar as premissas que o Supremo Tribunal Federal já tinha estabelecido em matéria de cargos em comissão na análise do tema 1010 da repercussão geral, onde ele abraçou essas ideias da proporcionalidade, da exigência do vínculo de confiança, da necessidade de descrição clara de atribuições, etc, etc. Concluindo, meus caros, para uma emenda pretensamente comprometida com a inovação, o que a gente vê é que a PEC 32 é um museu de novidades. Ela traz um monte de coisas que já existiram e que não deram certo e, por isso, foram abandonadas. Né? E aí eu fecho a minha intervenção com uma frase do William Pollard, que eu acho que calha bem para a nossa situação. Diz ele que aprendizado e inovação andam de mãos dadas. A arrogância do sucesso é pensar que o que você fez ontem será suficiente para amanhã. Não será. Obrigado. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.